Tudo bom, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso bate-papo. Tá? Vamos terminar finalmente a fase preparatória da nossa licitação. Lembrando que a gente já falou sobre o estudo técnico preliminar, já falamos sobre o projeto básico, o termo de referência e o edital. E agora a gente vai bater um papinho sobre pesquisa de preços e sobre o parecer jurídico. Mas antes da gente começar esse tema, vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal, vamos dar essa força. Clica lá no sininho para receber os nossos vídeos, que foi o meu compromisso com vocês desde o começo. Não vou mandar mais do que um vídeo por semana, de no máximo 15 minutos, é o meu compromisso. Então não vou encher a caixa de mensagens de vocês, não vou encher vocês com vários vídeos desnecessários. Sempre os vídeos terão como tema a nova lei de licitações, as principais alterações da nova lei. Então vamos lá, vamos bater um papinho sobre a pesquisa de preço. Bem, a nova lei, ela trouxe um mérito em razão da lei anterior, que era omissa com relação à pesquisa de preços. A nova lei, nos seus artigos 23 e 24, ela buscou regulamentar como deve ser feita essa pesquisa de preços. Tá? Ela começou dizendo lá no artigo 23 que o preço contratado pela administração ele deve ser compatível com o valor de mercado. Tá? Isso é um conceito jurídico indeterminado, então o que é compatível? Compatível pode ser um pouco abaixo, um pouco acima, mas o fundamental é que o edital traga essa regra. De preferência, ele limite o valor contratado ao valor orçado. Mas se ele não trouxer essa regra, o preço pode ser compatível, ou seja, aí se a contratação for por um valor acima do valor orçado, se estiver dentro dessa compatibilidade, o administrador público, obviamente, vai ter que justificar o porquê, qual a razão que ele contratou por um valor acima. Bem, agora, a parte mais importante, ao meu ver, desse artigo 23, que fala da pesquisa de preços, é o parágrafo 1º, que ele ensina como se chegar ao valor orçado. Primeiro, ele fala lá que vai ser de acordo com os itens, você vai buscar esses itens nos bancos de dados da administração ou naquele novo portal, Portal Nacional de Contratações Públicas, e você vai achar a mediana desses valores. Notem, pessoal, que a lei ela não falou em média, ela falou em mediana. Há uma diferença aí entre média, a média aritmética, e a mediana. Tá? A média aritmética é você pegar o número de orçamentos que você tem, pronto, achei 10 orçamentos. Então você vai somar o preço desses 10 orçamentos e vai dividir por 10. Você vai achar a média aritmética. A mediana, ela tem uma forma um pouquinho diferente de se calcular. Não quero entrar nesse mérito aqui, porque foge do nosso propósito, mas ela também é simples, tá? Não é nada complicado. Mas quem tiver curiosidade, interesse, basta jogar no Google diferença entre média e mediana, que vão aparecer alguns artigos diferentes. Basta ler ali, se inteirar pelo melhor e você segue o que está lá. Não tem muita novidade com relação a isso. Tá? Então, o primeiro item é fazer essa mediana. O segundo é buscar as contratações similares feitas pela administração. Esse ponto, particularmente, eu acho complicado, porque você vai buscar uma contratação similar, ou seja, ela não é igual à sua realidade. Se ela não é igual à sua realidade, ela não vai lhe trazer o preço correto. Por exemplo, se eu estou numa prefeitura do interior que tem um custo de acesso até essa localidade, enfim, que carga tributária, enfim, qualquer coisa possa ser diferente, e eu utilizar como parâmetro um valor de um serviço similar, né, feito na capital, é lógico que a realidade não vai ser a mesma e é lógico que vai existir uma diferença de preço. Muitas das vezes podendo levar a sua contratação a ser deserta em função do valor. Ou seja, vai se tornar um valor inexequível
Ó, ninguém consegue prestar esse serviço lá no município X, que é muito longe, pelo valor que é praticado na capital. Então, eu acho bastante complicado a utilização dessa possibilidade legal. Mas está lá previsto na lei. Isso aí não tem por onde correr. A outra é a gente pegar as mídias especializadas no assunto. Obviamente, a lei não fala também quais são essas mídias especializadas, mas o responsável, o agente da contratação, ele vai ter que ficar atento para cada caso, para cada contratação, saber se existe ou não alguma mídia especializada que ele possa embasar a sua pesquisa. Isso aí, mais uma vez, cada caso é um caso e isso vai ter que ser visto pontualmente. O outro é a velha e famosa pesquisa com os fornecedores. E, sinceramente, na minha humilde opinião, isso não vai mudar. Em razão da realidade que nós temos no Brasil, né, em que, por exemplo, órgãos da administração pública federal, alguns órgãos dela, são extremamente estruturados, tanto com relação ao pessoal, tanto com relação aos equipamentos. Outros órgãos, nem tanto, de determinados municípios menores, de alguns estados, não têm essa mesma infraestrutura. Então, como eles não têm essa mesma infraestrutura, logicamente que vai desaguar na pesquisa com fornecedor, não tem como. É a forma mais fácil, tradicional e que as pessoas estão realmente acostumadas a fazer. Então, essa pesquisa ainda será feita com os fornecedores, sendo que no mínimo 3 orçamentos para você achar aí um valor de mercado. Por final, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que também essa pesquisa ela pode ser feita com base no banco de dados, no banco das notas fiscais eletrônicas emitidas, que eu também acho complicadíssimo, porque como é que você vai saber, olhando tão somente para o valor de uma nota fiscal, quais são as características daquela contratação e se aquela contratação é similar ao que você precisa ou não. Então, acho que você utilizando o banco de notas fiscais eletrônicas, eu acho que vai ficar um pouco complicado você fazer uma pesquisa de preços correta. Eu acho que vai cair no mesmo problema do que aquilo que a gente conversou antes. Você vai achar um valor que não necessariamente é o que você precisa. Você vai achar algo muito abaixo ou muito acima. E lembrando-se que toda vez que você cotar errado, você colocar um preço muito acima, vai existir o chamado oportunismo. O meu serviço custa 1.000, mas se você está dizendo que está disposto a pagar 100.000 por ele, porque você fez uma pesquisa de preço errado, eu vou te vender ele por 100.000. Tá ok? Então, acho que tem que ter muito cuidado com relação a essas novas formas de pesquisa, que eu acho elas bastante perigosas. Mas é lógico que a nova lei de licitações, com o tempo, a partir do momento que as pessoas forem usando, a gente vai saber se isso funciona realmente ou não. Já o artigo 24, ao tratar da pesquisa de preço também, ela diz o seguinte, que a pesquisa de preços poderá ser omitida do edital. Ou seja, não é um dever, é uma possibilidade. E toda vez que essa possibilidade for utilizada, logicamente, o administrador público terá que justificar o porquê que naquele caso concreto não está divulgando a pesquisa. É um ônus dele, um ônus argumentativo dele. Agora, a lei fala o seguinte, quando o critério de julgamento for maior desconto, geralmente isso é muito comum, por exemplo, para a contratação de combustível, o preço, o valor, a pesquisa de preço tem que ser divulgado, porque senão a pessoa não sabe em cima de quanto ela está dando o desconto, qual o valor que ela está dando de desconto. Então, obviamente, o fornecedor vai ficar sem parâmetro. Então, neste caso, quando o critério de julgamento for o maior desconto, será necessário, sim, informar o valor da pesquisa. Ok? Então, com relação à pesquisa de preço, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês. E vamos bater um papinho também rapidinho sobre o parecer jurídico.
A lei faz, a gente já dá um pulo lá do artigo 23, 24, a gente vai lá para o 53. A lei fala mais ou menos o seguinte, que o parecer jurídico, ele tem que ser claro, com palavras simples e abordar objetivamente os pontos. Ou seja, o parecerista, ele vai ter que fazer uma explicação, ou seja, ele não vai ter que utilizar tanto juridiquês, ele vai ter que se fazer entender para quem estiver lendo. Ele tem que pensar o seguinte, quem está lendo o meu parecer não necessariamente é um advogado, é alguém formado em direito. Pode ser um administrador de empresas ou pode ser uma outra pessoa qualquer que não tem uma formação compatível e vai ter dificuldade de entender. Então a lei fala, o parecer jurídico ele tem que ser claro, escrito de forma simples e abordar objetivamente os pontos. Aí a questão que a gente sempre pergunta, ele é vinculativo, ele não é vinculativo? Gente, depende, não há uma resposta única para isso. O que a gente tem que saber é o seguinte, ele será vinculativo quando a lei somente der uma única possibilidade. Obviamente, se a lei apenas dá aquela possibilidade, a autoridade competente ela tem que seguir aquela única opção. Então, nesse caso, o parecer jurídico é vinculativo. Se não for nesse caso, ele é meramente opinativo. E, logicamente, toda vez que a autoridade competente não for seguir, discordar do parecer jurídico, ela também vai ter que fundamentar a sua decisão. Dizer quais são as razões que levaram ela a discordar daquele parecer jurídico. Tá? Então, o parecer jurídico não necessariamente ele é vinculativo. Ele pode ser apenas opinativo. Obviamente, o parecerista vai dar suas razões, porém, por qualquer critério técnico, administrativo, a autoridade competente pode discordar e ir em outra direção. Logicamente, ela vai assumir o risco, a responsabilidade por aquele ato dela. E lembrando sempre que vai ter que fundamentar a decisão. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha que falar para vocês sobre a fase interna, tá? A fase preparatória da licitação. E depois, na próxima semana, a gente está aqui com um outro videozinho novo. Tá certo? Então, até a próxima.